Bom, gente, então vamos continuar o nosso curso, continuar falando sobre controle de fluxo, dessa vez como fazer repetições utilizando a instrução while de Python. Então, primeiro a gente vai pensar num exemplo. Vamos pensar num professor que queira um programa para calcular a média de seus alunos. Ele vai fornecer o nome do aluno, 3 notas e o programa deve calcular e apresentar essa média. Então, vamos dar uma olhadinha aqui no programa que eu fiz. Está no desktop. O programa chama media.py, a gente vai executar. Ele vai pedir o nome do aluno, vou colocar aqui meu nome, vou botar 10, 7 e 8. Então aí ele vai apresentar, a média do aluno é 8.33336, não está formatado. Então ele apresenta a média e termina a execução. E talvez não seja esse o comportamento que o professor deseja, já que em uma turma com 40, 50 alunos, o professor vai ter que executar 40, 50 vezes o mesmo programa para calcular a média de todo mundo. Então o programador ele vai precisar de alguma estrutura que faça com que isso aqui seja repetido. Então a gente se depara exatamente com uma situação em que a gente precisa repetir instruções. O programador ele precisa conhecer algum mecanismo que faça a repetição de instruções para que a solicitação do nome, das notas e a apresentação da média calculada fique ocorrendo várias vezes. Então a gente se depara ainda assim com duas situações. A primeira, em que o programador desconhece o número de vezes que a repetição deve acontecer, certo? Que é exatamente a nossa situação. O programador ele não conhece quantos alunos inicialmente existem na turma. E a segunda, quando ele conhece o número a quantidade de vezes que as instruções devem ser repetidas. A gente vai trabalhar durante essa lição com essa primeira situação em que o programador não conhece o número de vezes que um conjunto de instruções deve ser repetido. Então, já que a gente não tem esse número fixo, a gente não sabe até quando deve repetir um determinado conjunto de instruções. Como é que a gente pode conseguir atingir ou saber quando terminar? Por meio de testes. A cada iteração, que é cada repetição, a gente vai testar se uma condição é verdadeira ou não. Se essa condição for verdadeira, a gente repete o bloco de instruções mais uma vez e volta a testar. Se for falsa, a gente termina a repetição e pode prosseguir a execução do programa sequencialmente normal. Então, vamos construir aqui uma estrutura para esse processo. Primeiro, vai testar se a condição foi satisfeita. A condição foi satisfeita? Se a condição ainda está satisfeita, a gente executa um bloco de instruções e depois da execução desse bloco de instruções, volta ao passo 1, que é verificar novamente se a condição ainda continua satisfeita. Caso contrário, se a condição não estiver mais satisfeita, a gente encerra a execução desse bloco e pode seguir normalmente, certo? Então, em Python, vamos ver como é que é essa sintaxe em Python. A gente vai ter a palavra reservada while, que significa enquanto, e vai ter uma condição à frente desse while. Então, enquanto essa condição for verdadeira, faça. Esses dois pontos aqui representam o início do bloco, certo? Vai se iniciar um bloco de instruções que há de ser repetido. Então, a gente vai ter aqui um bloco de instruções que deve ser repetido, certo? Esse bloco de instruções, quando essa condição for verdadeira, vai ser executado. Quando terminar esse bloco de instruções, a última instrução foi executada, vai voltar para o while e vai verificar novamente a condição. Se a condição for verdadeira, executa novamente. Se for falsa, sai do while. O sair do while é executar todas as instruções que não estão mais dentro, não estão aqui aninhadas no while, não estão mais indentadas dentro do while, certo? Então vamos voltar para aquele exemplo da gente, o exemplo inicial. A gente tem um enunciado aqui daquela questão, que seria escrever um programa que calcule e imprima a média de um aluno com base em 3 notas fornecidas pelo usuário. Só até aí diz a funcionalidade, né? O programa deve continuar solicitando entradas até que o usuário digite fim. Então, o programa continuar solicitando entradas é repetir a solicitação até que o usuário digite fim, é a nossa condição de parada, né? A nossa condição, certo? Então, vamos dar uma olhada no código desse exemplo. A gente tem aqui, a solicitação do nome do aluno, das notas, da média e a impressão do resultado, certo? Isso tudo aqui faz parte do que a gente quer que se repita, né? Esse bloco aí de código todo deve ser repetido.
Então, tudo isso tem que estar dentro daquele bloco de instruções do while. Então, a gente vai colocar aqui o while aqui fora, certo? Vai existir aqui uma condição que eu ainda não sei qual é. E tudo isso aqui vai estar para cá, para dentro, certo? Dê um tab. E aí, todo esse bloco vai ser repetido. A gente viu lá que a condição de parada é que o usuário digite fim. Só que a primeira entrada que o usuário vai colocar é o nome do aluno. Então, a gente vai puxar aqui para fora o nome do aluno, certo? E aí, a gente vai estabelecer a seguinte condição. A condição vai retornar um valor verdadeiro ou falso, true ou false. Então, a gente vai fazer o seguinte. Enquanto nome aluno for diferente de fim, enquanto o usuário não digitar fim, solicita a nota, calcular a média e imprima. Vamos executar aqui para a gente ver se é isso mesmo, se é esse o comportamento que a gente espera. Executei, vai pedir o nome do aluno, vou botar aqui, vou digitar a nota, e aí ele colocou que a média era 8, e opa, ao invés de terminar a execução, como aconteceu anteriormente, ele pediu alguma coisa ali, só que ele está pedindo a nota 1. Como eu falei, tudo que está aqui dentro desse corpo do while é que vai ser repetido. Então, aquela parte de solicitar o nome está fora. Esse não é o comportamento que a gente espera, né? A gente espera que ele peça o nome do aluno novamente. Se a gente fizer Ctrl C aqui e colocar aqui dentro exatamente a mesma solicitação, vamos executar para ver o que acontece. Vamos sair daqui, Ctrl C, e aí eu vou executar de novo o programa. Vou colocar aqui o nome do aluno. E ele pediu novamente o nome do aluno. Por que é que isso acontece? Ele executa essa instrução aqui, solicita o nome do aluno, a gente coloca o nome do aluno Mariana. E aí ele verifica que o nome do aluno é diferente de fim. Então ele entra aqui dentro do while. Só que aqui, nome do aluno, ele vai pedir de novo o nome do aluno. E não devia, né? Então essa instrução aqui não deve estar aqui dentro. Não deve estar nesse ponto. Vamos dar uma pensada como é que a execução deve acontecer. O programa ele deve solicitar o nome do aluno uma vez. Aí ele vai verificar que o nome do aluno é diferente de fim. E aí ele vai solicitar nota 1, nota 2, nota 3, calcular a média, apresentar a média. E só depois é que ele deve solicitar o nome do aluno novamente, né? Então vamos aqui. Vou colocar aqui embaixo, certo? Depois de apresentar a média do primeiro aluno, ele vai solicitar o nome novamente. Então, vamos ver aqui. Sair aqui, Ctrl Z, Ctrl C. E coloquei para executar. Vamos colocar meu nome de novo. Vou digitar a nota 1, nota 2, nota 3. E aí ele vai apresentar a média. E aí ele pediu de novo o nome do aluno. Vamos executar de novo. José, 5, 6, 4. Bom. A média do aluno foi 5 e aí ele pediu novamente. E ele vai continuar solicitando essa entrada até que o usuário digite fim. Vamos digitar fim aqui para a gente ver. Fim. Terminou a execução, né? Não tinha mais nada após o while, não existia mais nenhum comando. Vamos colocar aqui um comando só para a gente ver se ele executa realmente depois que o while acaba. Certo? Vou botar aqui... pular uma linha. Vamos lá. Python média. Ele vai pedir o nome do aluno. Tá aqui, Ana, mais fácil. 5, 6, 4. E aí ele mostrou a média, pede o nome do aluno de novo. Fim. E acabou. Ele imprimiu. Pulou uma linha, né? Que eu pedi e imprimiu, acabou. Ou seja, toda vez que esse bloco aqui termina de ser executado, ele continua a execução do programa normalmente. Então, a gente verificou o seguinte, que o programa vai pedir o nome do aluno uma vez, a gente estabelece uma condição que o nome do aluno vai ser diferente de fim, beleza, é verdadeiro. Então, eu posso executar esse bloco aqui todinho. Quando ele terminar de executar uma vez, ele vai pedir o nome do aluno de novo. E aí, se o professor não quiser mais digitar nada, digita fim. O nome do aluno vai ser igual a fim e essa condição não vai ser mais verdadeira. E aí o while vai terminar.
Vamos verificar só mais uma vez se eu digitar na primeira vez. Se fim for logo o primeiro nome que eu digitar. Vou colocar aqui fim. E aí ele já encerrou, nem solicitou nota nem nada. Então a gente verifica agora que o programa da gente está correto, utilizando a repetição de uma quantidade de vezes que é desconhecida pelo programador e que é mantida apenas por uma condição que vai ser, se for verdadeira, todo o bloco vai ser executado, se for falsa, vai sair do bloco e continuar a execução normal. Bom, então essa foi a videoaula sobre repetição utilizando a instrução while.